Pensar em toda essa jornada é uma coisa que vai além da tecnologia, vai ter software. Só que a gente, além de fazer essa jornada, né, bem feita, a gente também tem a expertise técnica muito aprofundada que permite com que a gente seja um parceiro muito confiável e principalmente um parceiro de longa data. Bem-vindo ao TegraCast, o primeiro podcast focado em transformação digital na prática. Esse podcast ele tem o apoio do Espaço Bandeiras, aqui no estúdio Rodrone, aqui em Votorantim, espetacular o lugar. E hoje a gente traz convidados hiper especiais que são pessoas da Tegra, a começar pelo meu co-host, Guilherme Bastos. Se apresente, meu amigo. Oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme Bastos, responsável pela parte de operações da Tegra. E estou trazendo também junto a Tereza. Olá, pessoal. Eu sou a Tereza, sou gerente comercial na Tegra. E sempre que eu vendo, eu entrego os projetos para uma excelente gerente de projeto, que é a Paloma. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. E já que é para falar de mim, sempre que eu tenho que falar de mim para alguém ou me apresentar, eu gosto de começar dizendo que a minha principal função e profissão nessa vida é ser mãe, né? Há 2 anos, quando a minha neném nasceu, a partir dali, sempre que alguém pergunta quem é a Paloma, eu digo primeiro da Paloma mãe. É uma função trabalhosa, é uma função cansativa, é uma canção que me deixa de cabelo branco, mas assim, é a mais gratificante, a mais linda que existe. Acho que para falar de mim também, em segundo ponto, eu queria dizer que eu sou esposa, que eu sou dona de casa, e essa também para mim é a segunda profissão mais importante, porque para mim família é muito importante. E em terceiro lugar, falando aqui de formação mesmo, de trabalho, eu sou analista de sistemas, sou pós-graduada em ciência de dados, e eu atuo hoje como gerente de projetos e Product Owner na Tegra. Mas a minha vivência assim, com tecnologia vem desde 2005, e eu já trabalhei de tudo que você possa imaginar. Já fui suporte, já fui QA, já trabalhei com manutenção de máquina e customização de máquina. Já dei aula, né? Já trabalhei com de tudo que você possa imaginar, um pouquinho de tudo. Mas hoje, na Tegra, eu faço gerência de projetos e trabalho como Product Owner. Bom, timaço. E aqui a ideia é que a gente traga a aplicação prática da transformação digital. Por que aplicação prática? Porque a transformação digital é uma caixa preta que cabe muita coisa dentro. Você ouve muitas definições do que é, do que não é e tudo mais. E a ideia é a gente trazer aqui exemplos reais. O que é possível de acordo com o momento da empresa, capacidade de investimento, nível de maturidade do time e, principalmente, como você faz para seu cliente ser o maior beneficiado disso. Então, para começar a nossa conversa de hoje, eu queria trazer aqui os pilares que a gente adota para falar assim, olha, quando falar de transformação digital, são pilares macro que a gente leva em consideração. O primeiro deles é a experiência de cliente. E eu queria ver um pouquinho de você, meu amigo Guilherme, dos cases que você já aplicou na prática, aqueles que mais chamam a sua atenção do ponto de vista de mudança da experiência do cliente com a transformação digital. Olha, Paulis, hoje, quando o cliente ele contrata ou ele tem uma necessidade, ele pensa já que ele conhece o que seria a solução. Então, ele procura uma empresa de software já buscando aquela solução. E, invariavelmente, ele já traz também o que ele já tem de repertório, né? Então, ele fala assim, por exemplo, eu preciso aumentar minhas vendas. Então, ele já pensa numa landing page e assim por diante. E isso é quase que um padrão do mercado, né? O mercado ele faz isso de forma muito latente. Quando a gente entra no cliente para dar as ideias e aquilo que ele pode ir além daquela expectativa, ele sempre se surpreende. Por quê? Uma landing page ela vai cumprir o objetivo, ela vai trazer mais leads, ela vai trazer mais clientes para aquele nosso cliente. Mas quando a gente começa a falar de chatbot e trazer outras experiências, inteligência artificial, como que eu trago para você, por exemplo, o ROI do teu projeto e fazendo uma penetração de negócio, ele percebe diretamente que ele não está trabalhando com uma empresa simplesmente que entrega TI, que entrega tecnologia e ferramenta. Mas ele está entregando, a gente está entregando para ele retorno sobre investimento. Eu acho que essa experiência ela é impagável para o cliente. E ele sempre acaba tendo uma percepção bem diferenciada nesse sentido, né? E aproveitando aqui já, Tereza, que está responsável por toda a parte do comercial, vendas, como que você faz isso virar um encantamento para o cliente na hora de vender? Eu acho que eu escuto. Eu falo que é ouro quando o cliente chega até você e conta as suas dores, conta também as suas expectativas
E aí, quando eu trago isso para dentro de casa e consigo colocar uma proposta de valor, demonstrar esse ROI que você falou e mostrar para ele em etapas do que ele precisa, o que ele ainda não tinha enxergado, para que ele tenha esse encantamento, o último é a venda. O último é tirar o pedido. Quando ele vê ali a ideia dele toda desenhada e que vai se tornar realidade, ele já começa a enxergar aquilo ali funcionando. E aí não é só tirar o pedido, né? Ele começa já a acreditar e criar corpo o projeto dele. Por último, a venda é consequência, acaba acontecendo. E Paloma, nós temos clientes com diferentes níveis de consciência sobre o que é fazer um projeto de transformação. Tem clientes que nunca fez, tem clientes que já fizeram alguns, mas a experiência não necessariamente foram boas, e tem clientes que têm isso aí como natural. Dependendo do tipo de maturidade do cliente, conta exemplos reais do que você tem que fazer para conseguir lidar com essa expectativa deles. Olha, Polis, isso é uma verdade, né? A gente tem clientes muito grandes e tem clientes que estão começando agora, que estão inovando agora. Eu acho que o ponto principal para a gente conseguir lidar com essa diferença é a sensibilidade, é entender como o cliente é para conseguir falar com ele na linguagem dele. Então, se ele tem um nível de maturidade um pouco maior, falando de tecnologia de transformação digital, a gente trata de uma maneira diferente, a gente usa termos diferentes. Se a gente percebe que o cliente está começando agora, que ele não tem muita noção, a gente explica para ele na linguagem dele, a gente traz exemplos reais, a gente traz comparativos, a gente senta quantas vezes for necessário e a gente faz o cliente se sentir confortável, faz ele se sentir confiante, porque não adianta. Esse é o nosso ramo. A gente sabe que o projeto vai ficar pronto, a gente sabe que a gente tem métricas, a gente sabe que a gente tem qualidade, mas o cliente, às vezes, ele não conhece. Então, eu acho que o negócio é a gente conseguir perceber isso, ter sensibilidade para perceber isso e tratar cada cliente na sua individualidade, sabe? Sendo o mais simples. Às vezes, é o simples que resolve. Então, acho que é isso que a gente tem aplicado no nosso dia a dia e é assim que tem funcionado. Claro que quando a expertise do cliente é maior, ótimo, a gente aproveita disso, a gente consegue ter um ambiente um pouco até mais colaborativo, porque ele dá insights, né? Ele tem... Mas, quando o cliente é simples também, o projeto fica tão bom quanto e a gente faz de tudo para elevar o cliente ao nosso nível e conseguir seguir até o final do projeto para que ele esteja satisfeito com aquilo que ele solicitou e a gente vai entregar. Com muita transparência, né? Sempre com muita transparência. E transparência gera confiança. Exatamente. E gerar confiança traz o quê? A gente mantém, né, o nosso cliente, a gente prospera, faz mais projetos e segue aí uma jornada longa com ele, cada vez mais. Agora, aproveitando, né, que acho que aqui na mesa você é o Tegrano, porque eu não sei se quem está em casa sabe, mas quem trabalha na Tegra é Tegrano. Assim como quem torce por Corinthians é corintiano, time ruim, mas quem é da Tegra é Tegrano. Polis, conta um case pra gente, um projeto aí que foi desafiador, mas que na hora da entrega deu orgulho, muito orgulho de ter participado. A Tegra tem 10 anos e nesses 10 anos a gente atende clientes de muitos diferentes portes e diferentes segmentos. Então você tem cliente que vai faturar 100 mil por mês, por ano. Você tem cliente que fatura 30 bilhões por ano. Então é um gap muito grande. Primeiro, por que a questão do faturamento? Pelo porte da empresa no sentido de estrutura. Então, o número de pessoas que você fala, o número de pessoas envolvidas, o impacto que o negócio tem que ter, o tempo, né? O segundo ponto são os segmentos. A gente é muito focado, antes da tecnologia, no entendimento do negócio. Então, a gente sempre bate muito em entender realmente a dor, a oportunidade, né? Como a gente faz para poder trazer valor para o cliente. Um dos cases que chamou muita atenção, que a gente começou despretensioso, e o projeto tem mais de 7 anos de duração e é muito gratificante ver esse crescimento, foi um cliente chamado Green Yellow. Esse cliente, ele começou inicialmente só para resolver uma dor interna. Então, inicialmente, ele era uma empresa de eficiência energética, tinha basicamente 2 clientes principais que eles tinham, e aí eles precisavam fazer análise dos dados, e nós estamos falando de um volume de dados considerável, porque a energia elétrica, a cada 15 minutos, pega a informação da medição, e isso tem mais de 1000 locais, né?
Só que eles começaram com 1.000 locais no Brasil, daqui a pouco viraram 10 mil, daqui a pouco viraram 100 mil. Aí eles começaram com o Brasil, depois virou Colômbia, França, Oceano Índico. Então começou a ter um volume muito grande. E aí um projeto que nasceu pequeno, ele começa a ter mais pessoas envolvidas, mais interesses, questão da cultura, fuso horário. Então, de um projeto despretensioso para um programa, né, que já trabalha há mais de 6 anos com a gente está ali firme com eles, mostra que a evolução é contínua, desde que você esteja antenado no resultado. E esse resultado não necessariamente ele é só financeiro. Muitas vezes tem a ver com velocidade, com padronização, com qualidade, com abrir novas oportunidades que não tinha. Então, eu acho que um case muito relevante é esse. Outro também muito relevante, eu acho que na época era o maior varejista do Brasil, e foi feito o lançamento de um programa de fidelidade que a gente lançou com 50 mil downloads e em 3 meses tinha 8 milhões de downloads. Lançado na televisão, rede nacional e tudo mais. Então, aquele pico, como que você lida com esses picos, né, para não gerar gargalo, para gerar confiança? Então, acho que hoje, em relação aos cases, a gente tem cases de porte diferentes, de durações diferentes, e acho que o principal, que é o que o Guilherme falou, ROI. Quando a gente fala de ROI, medir o ROI é um grande desafio. E, Guilherme, falando de ROI, quando a gente fala de transformação digital, quais são os fatores que contabilizam no ROI? O ROI ele pode ser mensurado e contabilizado de N formas, né? De acordo com o principal produto do cliente. Então, como você bem disse, alguns clientes eles podem utilizar o ROI de uma forma financeira, eles podem utilizar o ROI capturando novos clientes para eles, ou diminuindo uma perda de eficiência, né? Muitas vezes, quando o cliente ele procura a gente para trabalhar sobre automação de processo, ele quer necessariamente enxugar custos, né? Ou seja, enxugar custos em processo. Ele quer fazer uma forma mais automatizada, algo que ele faz de maneira manual. E isso tudo transforma ele num cara mais eficiente, mais competitivo. Quando a gente entra num cliente para poder fazer uma avaliação, seja no momento da pré-venda ou durante a execução do projeto, a gente tem uma preocupação muito grande em conseguir trazer esses gatilhos, né? Então, quando o cliente fala, eu quero determinada solução, e a gente vai entregar aquela solução, até por uma questão de expectativa de venda, que foi vendido para ele, a gente vai dando outros insights. E parte desse desafio, eu acredito que grande parte desse desafio está nessa mesa, que é como que eu vendo e como que eu faço a entrega. Que não é simples e não é fácil para ninguém. Mas como que eu vou criando valor durante o projeto, controlando isso dentro de um escopo que ele tem que ser muito bem entregue e mensurado, né? Porque senão não pode ser um prejuízo para nenhuma das partes, agregando valor para próximos projetos, né? Para aquele cliente. E muitas vezes ele não tem um escopo definido, né? Você me acompanha bastante na pré-venda, quando o cliente ele vem com uma dor, com uma dificuldade interna, ele não sabe, às vezes, nem expressar ali o que ele precisa, não está claro, e não consegue nem compartilhar a dificuldade dele do dia a dia. E aí, nesse momento, a gente pede para que seja feito um discovery, né? Que nada mais é que toda a jornada do usuário que vai utilizar aquela ferramenta, aquele serviço. Então, a gente faz toda a documentação, todo o protótipo, todo o caminho do usuário para que ele saiba, que ele consiga mensurar o que ele vai receber no final do projeto. E, às vezes, ele pode tomar a decisão, falar, entendi, e não vou fazer, não é o momento, eu vou esperar um momento melhor. Não, eu vou fazer e contrata todo o desenvolvimento da Tegra. E o cliente está acostumado a fechar no momento da venda, então, no momento comercial, o que a gente chama de success list, né? Que são os itens que para ele são considerados sucessos. Né? Então, a gente trabalha todo o desenvolvimento em cima desses itens de sucesso do cliente para ele ter a melhor experiência. E fica evidente que parte desse sucesso geral é o controle, ou seja, ter controle sobre a equipe, ter controle sobre aquilo que está sendo desenvolvido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a Paloma. Um dos negócios da Tegra é fazer a alocação de profissionais de TI, certo? E, normalmente, o nosso tegrano, quando ele está alocado no nosso cliente, a gente tem um desafio muito grande de manter a cultura da Tegra dentro dele, a chama acesa. E a gente gosta muito disso, né?
A gente gosta de acompanhar, a gente gosta de saber como tá, a gente gosta de incentivar, apoiar tecnicamente. Fale para mim, como que você faz para manter essa chama acesa? Para o pessoal, Romântico isso, hein? para o pessoal que está nos ouvindo, né? Eu acabei não comentando, mas na Tegra também eu tomo conta do time dos alocados. É nosso time que fica dentro do cliente. E sim, a gente precisa cuidar para manter os nossos valores acesos neles também. Claro que a gente não consegue falar todos os dias com muita frequência, mas nós temos encontros recorrentes, nós temos trabalhado também dentro da empresa de maneira a valorizar essa cultura. Algo da nossa cultura que eu gosto muito é a paixão e a constância. Então, são pessoas que gostam do que fazem e que insistem naquilo de maneira a tornar cada vez mais aquele processo melhor. Então, assim, a gente se encontra com recorrência, a gente faz dinâmicas, a gente conversa, eu participo eles, às vezes, de algumas mudanças que a gente tem internamente, eles não estão tão ativos ali, então acabam que, às vezes, não sabem. Eu gosto de ouvir sobre o dia a dia deles. Eu tento fazer com que essa ponte entre nós e o cliente onde eles estão alocados seja bem pequenininha, né? Para que eles entendam que eles têm fácil acesso, que eles são nosso time e são tratados como todos os outros que trabalham ali internamente também. Então, acho que... E tratando também cada um deles na sua individualidade, sabe, Tereza? Eu acho que a individualidade é muito importante. Não só como um a mais no grupo, não só como um a mais no time, mas como família mesmo. São todos tegranos. E mesmo que estejam um pouquinho mais longe, a gente faça com que essa distância ela seja mínima. Então, sempre trazendo as novidades, participando eles dos nossos encontros, participando eles das nossas novidades. Das nossas festas, das né? nossas festas. Que a nossa querida Aline faz nos nossos sorteios, que eu espero ganhar o próximo. Eu ganhei o meu, chegou esses dias lá em eu casa. acho injusto, né? Mas E eu acho que esse é o caminho. Você puxou um ponto bem sensível. Um dos valores da Tegra é a transparência. E a gente gosta muito de jogar real, porque colocando aqui, parece que a gente não tem problema, né? Tudo Sim. Né? Então, assim, vamos pensar no seguinte ponto. Está falando de pessoas. E estamos falando de pessoas de tecnologia. Então, são pessoas que normalmente estão trabalhando remotamente, cada um nas suas casas. Elas trabalham muito por entrega, ou seja, ela olha o que tem que ser feito, ela se organiza, então ela tem que ter uma autogestão relevante para poder conseguir dar conta das entregas. Ao mesmo tempo, ela precisa entender que o que ela faz tem um impacto na ponta. Imagine um sistema que a gente vai fazer que controla quanto vai cobrar da fatura de energia elétrica, ou pior, quanto vai fazer o agendamento de um bilhete de avião, horário. Então, tem coisas que impactam muito na ponta. Então, ela tem que ter essa maturidade. A gente tem várias metodologias para poder manter essa pessoa com esse nível de engajamento, nível de responsabilidade, mas tem problemas também. Guilherme, então, mesmo com todos esses problemas, eu queria que você citasse problemas reais e como que a gente lida com eles. Olha, os problemas eles fazem parte da nossa realidade e eu acho que o principal ponto é a gente se acostumar que eles sempre vão existir, né? Enquanto existe mundo, vai existir problema. O que muda é a forma como a gente se põe perante o problema. Então, a nossa postura na Tegra, principalmente na questão da constância, da transparência, que eu gostei muito do que a Paloma puxou, é assim, a gente coloca o problema em cima da mesa e não tem medo de tentar resolver ele. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque a gente já sabe que ele tem que ser resolvido e se ele fica na gaveta, aquele probleminha desse tamanho vira um monstro e é mais difícil de controlar. Na área de projetos, a gente tem muitos desses problemas constantemente. Seja pela mudança que o cliente exige da gente, de uma forma geral, uma mudança porque a gente tem que se adaptar ao novo escopo dele, uma nova realidade financeira, seja lá o que for. Então, a gente sempre traz prazos, né? Prazos sempre agressivos, que independente dos problemas, o nosso deadline ele continua o mesmo, né? Então, não tem como mudar. Famoso samba do crioulo doido. E a gente tem que sambar, né? E modéstia à parte, eu acho que a gente samba bem, porque os eventos, eles são muitos. Então, o cliente tem as particularidades dele. Como a Paloma colocou, cada pessoa da equipe tem que ser tratada na individualidade. Então, as pessoas têm problemas pessoais que a gente tem que ajudar eles. Muitas vezes, na área de TI, é uma coisa um pouco cruel, porque a gente tem que lidar com um mercado extremamente arrojado, competitivo e muitas vezes cruel, né? Então, você tem um time aqui trabalhando e a pessoa recebe uma proposta para trabalhar remoto ganhando em dólar e, cara, para outras empresas que são patamares de tecnologia difíceis de comparar, né? Então, como que a gente coloca isso no dia a dia? A gente sempre trabalha internamente
com a questão tecnológica. Então, inteligência artificial é algo que a gente sempre põe na mesa e começa a pilotar, rodar coisas novas. Como que eu capturo um requisito do cliente com inteligência artificial, passo por uma área de projeto inteligente a ponto de conseguir identificar o que precisa ser ajustado e eu só mostro a cereja do bolo, eu avalio aquilo lá na essência. Mas os meus requisitos, aquilo mais braçal, a gente já está trabalhando com inteligência artificial. Então, são formas de a gente resolver problema, porque o nosso cliente ele está disparando na frente. Né? E nas empresas de TI, existe agora uma facilidade de consumo de TI muito grande. Então, como é que a gente se destaca desse todo? Como é que a gente se posiciona de fato como alguém que vai ser parceiro e não meramente um fornecedor? Né? Eu acho que a gente passou desse patamar já faz um bom tempo. Nós somos parceiro de negócio do cliente para realmente estar junto ali. E essas dificuldades elas fazem parte do jogo. E, sinceramente, eu, Guilherme, gosto muito de ter esses desafios no dia a dia, porque são os desafios que fazem a gente ficar sempre vivo. Mas você não acha que hoje, a estrutura que nós temos, né? Porque por mais que aconteça isso que você colocou, de um profissional que recebe uma proposta, nós temos um time de operação muito forte, uma estrutura, uma espinha muito sólida. Então, quando acontece isso, a gente consegue, com velocidade, contornar o problema. Você não acha que isso é devido a essa equipe também que a gente formou, com todo esse conhecimento e tecnologia? Com certeza, são todos os detalhes, né? Eu costumo dizer que um monte de detalhes e de processos, eles trazem essa retenção do profissional. Um dos fatores para reter profissional, e muitas vezes não é o principal, é salário, né? Sim. É o que ele recebe no final do mês, que a gente já percebeu ao longo dos anos que é apenas uma variável. Agora, o ambiente, o clima, principalmente isso, a gente tem um retorno muito grande do time, o quão a minha opinião é válida durante as reuniões. Autonomia, né? Autonomia é unânime. Todos eles trazem isso que eu coloco uma ideia, ela sempre é avaliada pela gestão, e se não fizer sentido, eles colocam para a gente por que não faz sentido. E sempre sai algo que seja comum para todo mundo. Então, né, retomando a pergunta, o desafio ele sempre vai existir. O que muda é a maneira como a gente se porta nesse desafio. E algo muito bacana na Tegra que eu percebo a fogueira das vaidades é zero. A gente se coloca realmente para aquilo que a gente acredita nas reuniões e vai para o jogo junto. Isso é impagável na minha visão. Polis, agora voltando um pouquinho com você, acho que... O que você acha que mudou no nosso processo comercial do que você tinha de começo da Tegra e que vem... Eu tenho a resposta, tá? Mas não vou te dar. E que vem fazendo a diferença hoje em dia. Essa pergunta é muito boa. Olha só, quando a gente começou, o nosso objetivo era fazer software. É os nerds, né? Lá na Tegra a gente gosta muito da cultura nerd, beleza. Ao longo do tempo a gente percebeu que software é o meio. O que importa é como você agrega valor para o cliente final. E aí você começa a ser um copiloto do cliente. Muitos dos nossos telespectadores aqui são C-level, ou seja, são níveis estratégicos. Então, ele tem vários problemas para resolver. Tem a parte de segurança, a parte de operação, a parte de manutenção, gestão de acesso. Então, ele tem vários desafios. Inovar e manter isso de pé é muito desafiador. Só que, ao mesmo tempo, quando ele fala, eu não posso deixar de inovar. E eu também não posso deixar a operação parar. Como que eu faço para inovar, porém, deixando a operação de pé de uma forma confiável? E aí é a nossa grande mudança nesses últimos 10 anos, que a gente olha para o negócio dele, se aprofunda bem no negócio dele e encontra a forma. Fala, olha, você já pensou se o seu cliente final... Vou dar um exemplo real. Por exemplo, tem um cliente nosso da área do agro, que o cliente do agro, o fazendeiro lá, o produtor, ele está acostumado a ir fisicamente. Ele sai da propriedade dele, se locomove lá 30, 50 quilômetros, vai fisicamente até o lugar lá da revenda, para poder comprar os insumos, negociar e tudo mais. Então, num projeto de transformação digital, a gente está transformando o canal de acesso num aplicativo. E aí, olha a mudança de cultura. Você tem que fazer com que o produtor baixe o aplicativo, confie que aquilo é verdadeiro, porque para ele, aplicar celular para o produtor é WhatsApp. Então, ele tem que acreditar que aquilo é verdadeiro e pior, ou melhor, você tem que convencer ele que é bom negócio para ele usar o aplicativo, ao invés de ele ir lá fisicamente ou mandar mensagem no WhatsApp. Então, você tem que entender o consumidor final, cliente final. Você tem que entender quais são as crenças que limitam ele, criar uma cultura para
fazer com que o onboard, né, fazer com que ele entre naquela nova forma de utilizar e veja vantagem naquilo. Então, pensar em toda essa jornada é uma coisa que vai além do tecnologia, vai ter software. Só que a gente, além de fazer essa jornada, né, bem feita, a gente também tem uma expertise técnica muito aprofundada que permite com que a gente seja um parceiro muito confiável e principalmente um parceiro de longa data. Muitos dos nossos clientes começam com a gente num projeto pequenininho e vai só aumentando, daqui a pouco a gente faz parte da estrutura dele. Então, mudança da visão de tecnologia puramente para a questão de negócio. E aí tem um desafio prático, né, Paloma? Como que você leva essa curiosidade pelo conhecimento, pelo negócio do cliente para quem está lá no projeto desenvolvendo? Polis, você falando aí, eu fiquei pensando, né? Realmente é desafiador a gente mostrar para o cliente que existem outros caminhos dele fazer aquilo que ele já faz hoje e que funciona. É aquela história de que em time que está ganhando não se mexe, né? Mas às vezes a gente tem que mexer, né? E você falando aqui, eu fiquei pensando. Eu acho que nós, como empresa de tecnologia, a questão da inovação, ela tem que estar no nosso dia a dia. E eu aproveito para falar aqui, para puxar uma sardinha, para falar do nosso projeto interno, do Innovation Day, que a gente fez a primeira edição, né, e que vai se repetir. Mas o que eu quero dizer com isso? Foi um projeto que a gente desenvolveu aqui internamente na Tegra, justamente para trazer para a nossa equipe interna essa noção de transformação digital, de inovação e de melhoria constante. Então, a gente se juntou para todo mundo ali ser provocado, ser confrontado e a gente trocar ideia e compartilhar, né, conhecimento para que a gente consiga não ter ideias mirabolantes, mas para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente já faz no dia a dia de uma forma automatizada, de uma forma melhorada e de uma forma mais eficiente. E aí, a partir do momento que a gente consegue trazer isso para a nossa veia, e tem sido muito constante isso, porque a gente fala todos os dias, eu praticamente, nas minhas reuniões aqui, a gente está sempre falando sobre isso. Então, a partir do momento que a gente tem isso entranhado na gente, é mais fácil de levar isso para o cliente. Porque, assim, como que você diz para uma pessoa que se ela tomar um outro caminho, ela vai ter um melhor resultado? É mostrando o resultado. E a gente não precisa hoje aprender com os nossos erros. A gente pode aprender com o dos outros, né? A gente tem o exemplo dos outros e a gente tem muitos cases de sucesso aqui dentro. E a gente apresenta isso para o nosso cliente, a gente mostra para ele com muita transparência, gerando confiança. A gente faz com que o cliente confie na gente de fato. E aí ele fala, não, tudo bem, vamos por esse caminho que você está indicando. E isso tem sido sucesso. A gente tem conseguido, a gente tem mostrado para o cliente. Tanto é que outros episódios aqui vocês vão falar, né? Clientes falando da sua experiência, do seu sucesso. E eu acho que é isso. Eu acho que é ter isso muito bem claro dentro de casa, dentro de nós. E isso a gente tem feito, sim, com muita maestria. E a partir daí, mostrando para o cliente, mostrando cases de sucesso e dizendo para ele que a gente está do lado dele e que tudo vai dar certo. Paloma, nesse processo que você colocou, me chamou a atenção a questão da tomada de decisão, né? Ou seja, no meu processo de tomada de decisão, como que eu dou ferramenta suficiente para que o cliente entenda que aquilo é a melhor decisão? E isso remeteu, na minha cabeça aqui, a orientação a dados, né? Orientação a dados. Como que vocês trabalham hoje essa gestão orientada a dados, a KPIs, indicadores? Olha, Guilherme, uma coisa que facilita muito para a gente essa gestão são as ferramentas de gestão de projeto, né? A gente utiliza o Gira hoje, existem outras. Mas eu acho, e até aproveito para trazer um gancho aqui, lembrando de 10, 12 anos atrás, numa empresa que eu trabalhei... E não, que você essa... era menina. Não era, mas deixa quieto. Ontem numa empresa que eu trabalhei e que a gestão de projetos, né, o Kanbanzão lá era físico, né, e o pessoal escrevia os cards e colava ali, e aí ia movimentando e tudo mais. Funcionava. Mas eu fico pensando... Como que era feita essa gestão, por exemplo? Como que era identificado ali o índice de recorrência de bug, de repente, por uma funcionalidade? Como que era possível avaliar o desempenho de certa pessoa dentro do time em relação às outras? Como que era possível, de repente, identificar alguns padrões para que a gente pudesse, de repente, mudar de estratégia? Não tinha.
Porque era tudo no físico ali, e até você conseguir, né, pegar todos aqueles dados e informações para tomar uma decisão, era mais difícil. Hoje não, hoje com ferramentas, né, do mercado que a gente utiliza, com 2 cliques ali você gera um relatório, você consegue saber uma incidência de bug, você consegue saber o desempenho de alguém da equipe, você consegue saber, de repente, o tempo médio que a pessoa leva para encerrar um ticket. Então, tudo isso facilita demais e nos ajuda demais. Esse tipo de tomada de decisão baseada em dado tem sido algo também que a gente tem reforçado demais dentro de casa, né? Tem sido algo que a gente tem sido provocado para trabalhar e melhorar. A gente já está num nível bom, mas sempre dá para melhorar. E com toda certeza é muito mais assertivo, porque quando você consegue analisar o desempenho de algo com base em dados que você vem que você vem indicando ali, alimentando, né? É muito mais certo de que se você tomar uma decisão ali na frente, ela vai ser mais certeira e não simplesmente por achômetro. Eu acho que fulano está desempenhando melhor que Beltrano. Não, eu tenho evidências de que fulano está desempenhando melhor que Beltrano. E aí o one-on-one fica bem mais rico, né? Porque você consegue chegar e colocar dados na mesa e não eu acho, né? Lá atrás, eu também tenho alguns anos aí no mercado, né, trabalhando. Então, lá atrás, eu recebi alguns feedbacks, algo assim, totalmente vago daquilo, e eu ficava transtornada. Falava, meu Deus, eu achava que era o contrário. E hoje você consegue colocar esses pontos, ser clara e obter resultado. Aí a gente fala de individualidade de novo. Tanto do nosso pessoal alocado quanto do nosso pessoal interno. A gente faz esse acompanhamento, tem reuniões recorrentes de one-on-one, de análise de desempenho. A gente chama para conversar, não só de maneira engessada na agenda, mas tratando cada um na sua individualidade. A gente consegue entender, de repente, quando a pessoa está com um problema, uma dificuldade, seja técnica, seja pessoal, enfim. A gente chama, a gente conversa. A troca lá dentro da Tegra, a troca ela é muito legal. É um ambiente muito colaborativo. Então, as pessoas se sentem à vontade para falar, as pessoas se sentem à vontade para te chamar, para falar dos seus problemas, ou, de repente, para te dar um feedback legal, positivo, ou para dar uma ideia. Então, assim, esse contato é muito próximo. E, sim, a gente utiliza ferramentas para armazenar todo e qualquer tipo de informação. E, sim, a gente consegue extrair relatórios disso. E, para uma tomada de decisão, com certeza, a gente está embasado. Tereza, agora sim, não é qualquer um que chega, ele vai entender quando eu preciso comprar a transformação digital, como funciona. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da jornada do cliente, dar exemplos reais de como chegou para você necessidades e como que isso vai evoluindo ao longo do tempo. Bom, tem diversos exemplos, né? Mas puxando um aqui mais recente, nós tínhamos um cliente em um grande banco, ele saiu e foi assumir uma outra empresa. Então, ele tinha o desafio de montar times. Então, ele tentou, ali por um tempo, trazer algumas pessoas conhecidas, e aí ele precisava de um reforço. Ele precisava acelerar as entregas e ele não queria encher muito o time dele e precisava contratar uma empresa. Como a gente já tinha essa parceria e ele conhece a velocidade, conhece os profissionais da Tegra, ele me chamou e falou, vem cá, me ajuda a montar um time. E aí é legal que, como a gente já tem essa parceria há algum tempo, e aliás, ele está me devendo um chopp, ele veio, ele falou, algumas pessoas eu preciso por um ano, algumas pessoas eu preciso para formar aqui alguns times, mas vem, forma e vai embora. Então, ele colocou na mesa tudo o que ele precisava. E aí, a gente encontrou a melhor forma de atender e seguimos juntos lá. Para onde ele for, eu vou. Bom, Guilherme. O Guilherme é nosso rei da inteligência artificial. O que você imaginar de ferramenta de inteligência artificial, soluções que a gente coloca a inteligência artificial para resolver, esse é o homem. Olhando para o futuro, você pensando em transformação digital, olhando para o futuro, os próximos 5 anos, o que você enxerga que são os grandes desafios das empresas para poder gerar essa transformação? Eu acredito, Polis, que o maior desafio seja a mudança da cultura de quem essencialmente deveria ser o primeiro a querer consumir a cultura, né? De inteligência artificial, por exemplo. Porque hoje o nosso desafio não está no uso das tecnologias disponíveis. O desafio está fazendo que as pessoas entendam que a inteligência existe não para concorrer com a gente,
mas para ser nosso braço, né? Então, desde o momento em que eu coloco uma ferramenta para fazer a participar de uma reunião, escutar o que está sendo falado e colocar isso e transcrever, fazer um speech to text, transcrever, fazendo insights, passar isso tudo por inteligência artificial e dizer quais são as melhores opções, as pessoas quando veem isso, e a própria pessoa de TI, ela fica assustada, porque o primeiro impacto é, nossa, tem alguém que não é humano fazendo meu trabalho, vou perder meu emprego. E é essa barreira que a gente quer transpor. Assim como todos os processos de inovação que existiram ao longo da história, o próprio computador, né? Teve já caras aí históricos e famosos que falaram: o computador não vai virar, vai tirar o emprego de todo mundo. O que aconteceu? Realmente tirou o emprego de muita gente. E essas pessoas se transformaram para criar uma competência muito mais avançada. Então eu vejo que o principal desafio nos próximos anos é fazer com que as pessoas de TI consumam, de fato, a inteligência artificial em todo o potencial dela. Seja na geração de imagens, seja na geração na interpretação de alguns dados brutos, que se a gente for fazer demora horas, enquanto que um robô ele faz em segundos e traz para a gente o resultado, e usar isso no dia a dia. Porque liberando as pessoas de atividades mais braçais, sobra tempo para quê? Para eu usar aquilo que eu tenho de potencial. Como que eu faço para conquistar melhor o cliente, para agregar mais valor. Então, eu acredito que, diante de muitos desafios que a gente vai ter, vencer, não o robô, mas a nossa própria mente vai ser o principal deles. Eu uso também na área comercial, inteligência artificial, mas eu uso de uma forma consultiva, assim, sabe? Muito para ver se eu não esqueci de alguma premissa, de algum requisito, de algo que... Porque eu gosto de dar a minha cara para o trabalho. Faz parte, né? Todo aquele carinho, aquele cuidado personalizado com o cliente. Mas eu gosto de checar se eu não estou esquecendo de alguma coisa, algo importante, algo que deveria ser escopo ou não escopo. Eu gosto também. Eu uso até para os filhos. Não é bom demais. É bom demais. É só você saber perguntar direitinho. Aproveitando esse gancho aí, eu queria que cada um de nós desse aqui um exemplo prático. Porque você falou um excelente ponto. É a cultura de não achar que aquilo é um concorrente seu, mas um braço seu. Então, coisas que você fazia ou demorava tempo para fazer e passou a fazer com muito mais, ou mais velocidade, ou com mais assertividade. Você colocou o exemplo aí de... As reuniões agora na Tegra são todas feitas com... Como que é o nome daquela? TLDV? TLDV. Como funciona isso daí? Ele entra na reunião como se fosse uma pessoa a mais na reunião. E além da gravação que ele faz em vídeo, ele vai resumindo tudo aquilo que a gente vai falando e vai separando isso em tópicos. Ele já faz a sua pauta? Ele faz. E ele separa isso em tópicos. E assim, pra mim é fantástico, porque imagina assim, eu faço muitas reuniões de levantamento de requisito. A pauta não sua ata. Por cliente, por exemplo, às vezes é 2 por semana. E assim, é 1 hora e meia, cheia de conteúdo. Aí você imagina, de repente, eu precisando... Naturalmente, a gente não consegue guardar tudo. Eu achava que você anotava tudo quando você mandava aquilo pra gente. Menina! Aí você imagina, aí eu preciso revisitar para lembrar de algum dado, de alguma informação. Imagina assistir 1 hora e meia de vídeo, tudo de novo. Precisa, porque ele já traz resumido. Eu já sei exatamente o ponto que vai falar sobre aquele assunto. Clico ali, start o vídeo e já consigo falar. Já consigo ouvir. Então, assim, é fantástico. Legal. Agiliza demais o nosso trabalho. Não, parece pequeno, mas olha, se você contabilizar em tempo, no ano, consegue dar algum outro exemplo de coisas aplicadas no dia a dia que otimizaram de alguma forma? Consigo, por exemplo, a criação de cenários de teste, né? Hoje, quando a gente entra num requisito, eu consigo, por exemplo, utilizando o GPT, que estava na versão 3.5, agora evoluiu, ficou mais inteligente ainda, eu coloco simplesmente aquele requisito e peço... Né? Isso tem virado, na verdade, quase que uma ciência. Como que eu pergunto corretamente para a inteligência artificial? Então, eu peço que ele elabore cenários de teste já propondo dados para serem utilizados nesses cenários. Ou seja, eu dou um modelo para a inteligência artificial e ele vai gerar de acordo com aquilo. Mas eu achei muito legal isso que a Teresa colocou, porque assim, a pitada, a inteligência artificial, aquele tchan, ela não consegue ter. Mas ela faz toda a parte braçal, a construção do muro, para a gente olhar tudo aquilo e validar. Legal, isso aqui é realmente o que tem que ser. Aí entra o mais difícil, né? Porque a gente para de se preocupar com os problemas mais simples e fica para a gente aquilo que é complexo. Que é entender, legal, agora uma vez que o requisito está montado, tem o cenário de teste montado também, tem um roteiro para seguir, isso aqui está totalmente aderente ao negócio do cliente? Essa análise nenhuma inteligência faz ainda, né? Então, eu tenho que entender essa aderência e o que mais eu
integrando, trago de vantagem competitiva para o meu cliente. Guilherme falou de testes aí me lembrei aqui. Nossos desenvolvedores utilizam também inteligência artificial no caso dos testes unitários do desenvolvimento. Então, ao invés de perder muito tempo ali escrevendo tudo, coloca trechos do código ali, o GPT já traz vários testes que eles podem implementar. E aí, como você falou, eles só vão dando a pitadinha deles ali, analisando para ver se faz sentido. Mas também é um tempo que a gente consegue limar, né? Para pensar em outras coisas. Com certeza. Agora, saindo um pouco de inteligência artificial, a gente viveu um mundo, depois da pandemia, que teve uma escassez no mercado de desenvolvedores, né? E não só por conta da escassez, mas sempre teve no DNA da Tegra a formação, a educação, sempre uma preocupação disso, o impacto disso no país, né, como um todo. Conta um pouquinho, vocês dois aí, ou um só, não precisa brigar, sobre a Traco. Muito bom ponto. A Traco, tracotec.com.br, é um programa. Traco significa transformação, conexão e oportunidade. E o objetivo é... Na Bíblia tem uma passagem que fala assim, não deu peixe, ensine a pescar. Então, o que acontece? Por experiência, toda vez que você dá alguma coisa pronta, não tem valor. A pessoa, você dá a bala, come a bala, acabou. Sabe? É aquela coisa, né? Agora, na tecnologia, não é fácil você conseguir entrar na área, você conseguir aprender. Aí, a gente percebe que tem muita gente que está com tempo ocioso, especialmente jovem, ou que está em transição de carreira, está querendo mudar de carreira, e ele precisava só de um lugar para ele entrar, fazer ali o caminho bem curado, né? Ou seja, bem objetivo, e se ele gostar, ele se adentra. E de 2 anos para cá, a gente formou mais de 2.500 pessoas, mais de 50 se transformaram em colaboradores da Tegra, e então, que inclusive vira o jovem integrando, né, que a gente traz para dentro, é a nossa forma de colaborar em ensinar a pescar e, ao mesmo tempo, a gente vai levando essa cultura adiante, né? E o legal que você falou de pessoas em transição de carreira, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar e de conhecer algumas pessoas nesse momento, né? Até a Fernanda, se ela estiver assistindo aí, um beijo, Fê. Beijo. Mas, um beijo só meu. Porque agora ela é minha também, porque tava ali. O quanto essas pessoas são gratas, né? Você consegue manter elas na operação um bom tempo, com um resultado, engajado, trabalhando, porque eles estavam ali num momento não tão feliz da carreira, não se encontraram, né? E mudaram para a tecnologia ou para alguma área que seja dentro da tecnologia, se encontraram e estão felizes aprendendo. É muito legal, né? Eu pessoalmente fico muito grato com essa oportunidade. Estamos caminhando aqui para o nosso fim desse podcast. Então, passou rápido. Muito rápido. Agradecer primeiramente a você, telespectador, que acompanhou até aqui. A mensagem principal que a gente queria trazer aqui é que aquela história do quem sabe faz ao vivo, a gente trouxe aqui quem de fato está aqui, da esteira, do início ao fim, dentro da Tegra. E eu queria que cada um de nós aqui deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, pensando no seguinte: o líder de tecnologia, um CIO, um CTO, um gerente de TI, ele tem muitas coisas para resolver. Então, se você puder sintetizar como que a transformação digital pode ser melhorada, facilitada na vida dele, qual a mensagem que você deixaria para ele, começando por você, meu amigo Guilherme? Polis, eu sempre coloco nas nossas reuniões que a gente nunca deve se limitar. Quem limita a gente não é o outro, não são as outras pessoas, ou o cliente, ou o parceiro. O limite está no nosso medo, na nossa preocupação. Então, eu sempre falo, gente, vamos tirar o nosso limite para a gente criar condições para evoluir. Então, aqueles futuros clientes da Tegra, né, não limite no repertório de TI que você conhece, pense no que você desejaria ter. No máximo, sempre vá ao máximo. Né? Dentro de casa, a gente sempre fala, o baseline tem que subir sempre. Seja na qualidade, seja no indicador, seja na hora de se portar com o cliente, tudo. Então, eleve também o teu baseline de desejo, coloque lá em cima. Porque aí o desafio de transformar isso numa realidade é nosso. Contar com a Tegra para poder fazer essa parte. Paloma, e você? Que mensagem você deixa para o nosso telespectador aqui? Olha, eu acho que na hora que você perguntou, eu já comecei a pensar aqui também. Eu acho que de fato é isso. O limite ele está na nossa cabeça. E para você, né, nosso futuro cliente, o meu recado é o seguinte: pensa naquilo, por mais extraordinário que seja, pensa naquilo que você
quer alcançar, onde você quer chegar. Pensa nas vantagens competitivas que você quer ter em relação ao mercado. Pensou? Colocou isso no papel? Por mais absurdo que possa parecer, você tem que procurar alguém em quem você confie. E assim, a Tegra tem milhares de clientes que você pode, inclusive, entrar em contato, que você pode perguntar sobre nós. E eles vão falar. Então, assim, pensou em confiança? Lembra da Tegra. E traz a sua listinha, essa que eu falei para você fazer no começo, que a gente faz isso daí acontecer. Esse é o meu recado. E você, Tereza, pensando, você conversa com tantos clientes, qual a mensagem que você deixa para o nosso telespectador? Se você quer começar um processo de transformação digital, não tenta pensar no todo, no grande. Vamos fatiar ele por partes, dar um início e a gente vai construindo junto. Conte com a Tegra para isso. Bom, se você chegou até aqui, agradecer muito o seu tempo. E aqui a transformação digital a gente traz pessoas que colocam a mão na massa. Faz na prática. Não importa se você é de grande porte, pequeno porte, segmento varejo, energia, financeiro, não importa. O importante é você ver cases reais e dentro da sua realidade ter pessoas que você já fizeram na prática e você ter como referência para você aplicar no seu negócio. Então, clica aqui no curtir, compartilhar, no sininho, compartilhe esse conhecimento, essa experiência tão vasta com todas aquelas pessoas que você entende que vão se beneficiar desse negócio. E principalmente, deixe seus comentários aqui, pedindo as sugestões, sendo crítico mesmo em alguns pontos e dando sugestões para a gente aqui de próximos temas. Beleza? Te vejo no próximo episódio.